Bom dia, meus irmãos. Culto da ressurreição, que nessa igreja é gostoso, viu? Bom demais tomar café com os irmãos e seguir juntos agora para a gente alimentar também o Espírito por meio da palavra do nosso Deus. E hoje, dia de mensagem de esperança para nós, ao relembrarmos da ressurreição de Cristo. E eu vou pregar talvez um dos textos que eu mais gosto sobre a ressurreição, Marcos 16, de 1 a 8. Vou pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus neste texto. Marcos capítulo 16, versos 1 a 8. Vou fazer a leitura dos 8 versículos do texto. Preste atenção, acompanhe. Hoje a gente vai dar uma pausa então na nossa escola dominical a respeito dos dons. Na semana que vem a gente volta para um motivo especial, relembrarmos a ressurreição do nosso Senhor. Marcos 16, de 1 a 8, a palavra de Deus diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E, saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Vamos orar? Senhor, obrigado porque a Tua palavra nos mostra, nos comprova, nos ensina que Cristo ressurgiu dos mortos. E por isso, ó Deus, nós somos os homens mais felizes do mundo. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor ressurgiu e essa é a nossa esperança de que a morte não tem poder sobre nós. Ela é só uma etapa para um dia estarmos eternamente com o Senhor, ressurretos e em glória, como o Senhor é e está hoje. É o que nós cremos e é no nome do Senhor que oramos. Amém. Páscoa. A gente vê esse nome hoje em dia e é só sorrisos. Porque a gente sabe a verdadeira história por trás. O mundo porque ele come chocolate até dizer chega, né? Então dá para sorrir também. E quem não gosta de chocolate, pelo menos ganha um feriadinho aí também, né? Então é difícil não sorrir. Se a pessoa não gosta nem de chocolate, nem de feriado, aí você tem que pregar Cristo para ela, porque é só Cristo mesmo que vai dar alegria para essa pessoa. Mas para pensar como foi a Páscoa antes de chegar até nós. Pensa no perrengue que aquele povo passou. Porque, você lembra, aquele povo era escravo no Egito. E até aquele povo ser liberto, foram 10 pragas. E aí, na última praga, Deus mandou uma série de tarefas para eles. Vocês vão pegar um cordeiro, daquele jeitinho, até 1 ano, macho, puro, sem mancha. Vocês vão matar, vocês vão pegar o sangue, vocês vão passar nas ombreiras das portas. Vocês vão preparar esse cordeiro com ervas amargas para comer. E enquanto um devia estar preparando o cordeiro lá, botando no fogo e tal, não sei o quê, o resto da família já devia estar arrumando mala, devia arrumando as coisas, porque eles iam embora. Eles iam sair do Egito. E aí depois, antes de ir embora, eles tinham que juntar a família para comer.
E quem tinha criança ainda tinha que explicar para as crianças o motivo. Então tinha tudo isso. Aí você fala, não, até aí tá tranquilo. Só que não era comer de qualquer jeito. Se você olhar o texto, lá fala que eles tinham que comer já com a roupa de sair, com o cajado na mão e correndo. O texto diz que eles tinham que comer correndo. Pronto para zarpar, partir, porque eles vão sair do Egito. E aí você pensa, saindo do Egito, estamos livres, bom demais. Será? Quando eles saem, eles dão de cara com um deserto enorme na frente deles, e eles olham para trás, um monte de egípcio feroz atrás deles, falando, eu quero meus escravos de volta. Salvação, libertação, é um negócio bonito, mas até você de fato ser salvo e livre, tem um caminho, tem um perrengue aí atrás para você trabalhar até de fato falar, eu sou salvo, eu sou livre. E se você olhar para a sua vida, os seus perrengues, as suas dificuldades, que você já passou para chegar até onde você está hoje, certamente você dá um sorriso e olha, nossa, nem acredito que eu passei por tudo isso para chegar até aqui. Ou se você ainda não passou, você ainda está naqueles perrengues da vida difíceis para chegar até algum lugar, creia em Deus que um dia você vai chegar lá. Mas mais do que isso, hoje é domingo de Páscoa, dia de relembrar a ressurreição de Cristo. No domingo de manhã, Cristo ressuscitou. Dia de lembrar que, por mais que você tenha os perrengues dessa vida, o mais difícil de todos, Cristo já acabou. Ele já nos livrou, Ele já nos salvou, e é no passado mesmo. Cristo já venceu o Egito dos judeus, que é o nosso vida de pecado. Ele já venceu isso. E a gente vê a comprovação disso na ressurreição. Ele venceu a morte. É certo que a gente ainda está no deserto dessa vida, caminhando rumo à terra prometida. Mas se você realmente faz parte do povo dele, você pode ter certeza que você vai chegar lá. E hoje é dia de nos alegrarmos e confirmarmos a maior das esperanças para o cristão. Jesus vive e reina. E é isso que o texto hoje vai nos mostrar. Só que ele vai nos mostrar que para alguns é difícil de acreditar. O texto nos mostra algumas mulheres aí que Marcos coloca, e ele relata que elas titubearam um pouco. Cristo, inclusive, já tinha dito para elas que isso aconteceria, para os seus discípulos de uma forma geral. Mas ninguém estava dando muito crédito. Então, quando eles chegam lá, elas veem um anjo, escutam a maravilhosa notícia e é um misto de sensações. A gente muitas vezes demora para acreditar mesmo. Tipo quando você sai dos perrengues da sua vida e chega onde você lutou tanto para chegar, parece que você nem acredita, né, que chegou o momento. Uau, é isso mesmo? Está acontecendo finalmente? Você sente medo até cair a ficha. Mas quando a gente se dá conta da beleza do que ocorreu, a alegria finalmente surge. E hoje a gente vai ver um pouco sobre esse fato que para o mundo é algo contestado, mas para nós são as boas novas da ressurreição de Cristo, as boas novas do Evangelho. Por isso a gente vai aprender hoje aqui que a ressurreição de Jesus, elas são as boas novas do Evangelho para nós e ela é verdadeira. São essas duas coisas. A ressurreição de Jesus é verdadeira e representa as boas novas do Evangelho. Vamos ver essas duas coisas, como ela é verdadeira e como ela representa as boas novas do Evangelho. Primeiro vamos ver então essa parte da veracidade da ressurreição. Olha aí de novo os versículos de 1 a 4, é a primeira parte do texto. Marcos foca na veracidade da ressurreição. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. O texto, então, inicia com a perspectiva de algumas mulheres que eram seguidoras, que eram servas de Jesus, e foram até o seu túmulo.
Essas mulheres seguiam Jesus desde muito cedo, desde antes de Jesus chegar em Jerusalém, desde lá da Galileia até chegarem em Jerusalém. Elas fizeram um caminho junto com os outros discípulos. Certamente acompanharam as diversas atuações de Jesus, milagres, a sua vida, as suas pregações. E o livro de Marcos deixa claro para a gente que elas também acompanharam o momento da morte e do sepultamento de Jesus. E Marcos, em cada um desses momentos, faz questão de colocar o nome dessas mulheres. Cada uma delas, ele repete os nomes. Por quê? Porque ele quer mostrar que o evento da ressurreição são fatos e que há testemunhas. Se você olhar no capítulo 15, versículo 40 de Marcos, ele cita elas durante a morte de Jesus. Se você olhar no versículo 47 do capítulo 15, vai mostrar que elas também estão lá presenciando o sepultamento. Elas viram onde Jesus exatamente foi sepultado. E agora, no nosso primeiro versículo aqui do capítulo 16, elas estão também presentes durante o evento da ressurreição. Marcos repete o nome delas, sempre querendo deixar claro que elas são testemunhas oculares de todos os eventos da vida de Jesus ali, do final da vida de Jesus. E isso ajuda não somente as pessoas da época, porque elas poderiam procurar essas mulheres e falar: me confirma isso, me conta a história. Mas ajuda também a nós hoje a confiar na realidade desses fatos. Mas antes de explorar isso, vamos entender o que está acontecendo aqui. Jesus ele morreu na sexta-feira. E José de Arimateia é o homem que ficou encarregado então de sepultar o corpo de Jesus. Ele teve que correr para conseguir sepultar Jesus. Por quê? Porque a partir do momento em que virasse, o sol se pôsse da sexta para o sábado, já era considerado sábado. E não pode, segundo a lei judaica, sepultar ninguém no sábado. Na verdade, você não pode nem encostar num corpo morto ao sábado. Era impureza, era impuro. Então ele teve que correr para conseguir sepultar Jesus antes de virar sábado. E é por esse motivo que as mulheres não foram antes, então, fazer o que elas estão fazendo agora. Elas queriam ir lá no corpo de Jesus e fazer o quê? Passar os perfumes e fazer o tipo de embalsamento, mas não é um embalsamento, já eu digo isso. Mas elas não puderam ungir o corpo de Jesus logo no início do sepultamento. Elas não tiveram tempo para isso. Então, o texto começa dizendo que passou o sábado e as mulheres, então, se prepararam para esse feito, para esse ritual. Importante dizer, então, que esse ritual não é um embalsamento tipo dos egípcios, né? Não é isso, com a pretensão de você preservar o corpo num sarcófago ou coisa e tal, não. É mais como se fosse uma unção mesmo, com perfumes, com o intuito de honrar a memória daquela pessoa, um ato de devoção. E as mulheres, então, na noite de sábado, provavelmente, elas compraram os aromas e acordaram bem cedo no domingo, no primeiro dia da semana, e foram até o sepulcro. E o interessante é que elas foram sem muito planejamento. Porque no meio do caminho elas começaram: como é que a gente vai remover a pedra que está lá? Imagina você chegar lá na frente, olhar a pedra e falar: vixe, e agora? Porque a pedra, meu amigo, era grande. E elas não tinham como remover aquilo sozinhas. Só que, na hora que elas chegam lá, não teve nem necessidade de pensar sobre o assunto. A pedra já estava removida. E deixa eu falar algumas coisas importantes antes de entrar dentro do sepulcro mesmo. Um ponto positivo e um ponto negativo da atuação das mulheres até aqui na história. Primeiro ponto positivo é o amor delas por Cristo Jesus. Aí você para pensar: mas só porque elas foram visitar o túmulo de um morto? Mas isso todo mundo faz, todo mundo vai lá, às vezes põe uma florzinha. Elas foram na época, né, o costume deles era ungir, então por que se representa esse amor? Deixa eu mostrar um detalhe importante para você aqui. Essas mulheres, elas foram com o intuito de honrar um homem, mas não foi um homem qualquer. Foi um homem que foi considerado um malfeitor dentro dentro do seu povo. Pela sua própria nação ele foi desprezado.
Ele era odiado da liderança religiosa do seu povo. E aquelas mulheres não tiveram vergonha de nada disso. Elas continuaram e foram lá honrar aquele homem, Cristo Jesus. E para mostrar como isso é marcante ainda nelas, você está vendo alguns dos discípulos de Jesus aí? Nenhum está lá. Só elas foram dar honra a Cristo Jesus. Para os discípulos talvez tenha sido seria algo vergonhoso, e eles falaram, não, o povo vai me olhar com outros olhos, é melhor eu começar a me afastar. É interessante trazer isso para nós hoje, porque certamente Jesus ele não é visto hoje como um criminoso, né? Ele não é odiado da mesma forma como ele foi pelos sacerdotes. Se bem que atualmente o trem tá ficando feio. Mas enfim, Jesus ele é visto hoje como um grande homem da história, mas não como a Bíblia retrata Jesus, o Deus vivo. E às vezes nós temos vergonha de mostrar as nossas crenças nisso. Você crê no milagre da ressurreição? Porque às vezes dizer isso para as pessoas causa reações como desprezo, zoações, ou vão olhar você como um louco. Porque o mundo moderno hoje é cético para essas coisas. E por isso muitas vezes nós temos vergonha de dizer ao mundo que o nosso Salvador ressuscitou verdadeiramente. Eu creio que Ele vive, eu creio que Ele é Deus. Já é um baque falar que você crê em um Deus. E se nós temos vergonha disso, isso é um problema. Isso indica que a gente precisa fortalecer a nossa fé nele. Mas essas mulheres também têm um ponto negativo, elas falharam numa coisa. E eu preciso mostrar isso também. As mulheres foram ao túmulo com o intuito de honrar Jesus, mas não como o intuito de honrar o Jesus que vive, mas elas foram ao intuito de honrar o Jesus que morreu, a um morto. Mesmo Jesus tendo dito pelo menos 3 vezes ao longo dos evangelhos, em diferentes ocasiões, que ele ia ressuscitar. Inclusive, Jesus disse até o dia que isso ia acontecer. Ele falou, ao 3º dia, ele iria ressurgir. Mas ninguém, nem os discípulos mais próximos, tiveram a curiosidade de ir lá verificar isso. Eu penso, o que passou pela cabeça? Nem se passou, na verdade, pela cabeça dos discípulos algo como assim, bem, hoje é o 3º dia depois da morte, né? Só por desencargo de consciência, vamos lá para ver se o que Jesus falou está certo. Ninguém pensou nisso. Ninguém foi nem dar uma olhadinha no sepulcro para ver se Jesus ressuscitou. Porque as mulheres, elas não foram com o intuito de ver se Jesus ressuscitou. Elas foram com o intuito de honrar alguém que morreu. Ninguém cria de fato na ressurreição. E às vezes a gente vai a Jesus com essa ideia também. Não que a gente não creia na ressurreição, mas na prática é o que muitas vezes parece. Porque nós vamos até Jesus com o intuito de honrá-lo pelo que ele fez e ensinou, mas quando a gente sai da igreja, a gente não coloca isso em prática nas nossas vidas. Não nos relacionamos com esse Deus diariamente. A gente não vive como se ele de fato regesse a nossa vida. Só quando a gente está aqui, na igreja. A gente então vive como se a gente prestasse honra para alguém que fez algo bom. Mas não como se esse alguém que faz algo bom continuamente continuasse fazendo isso nas nossas vidas. Não como alguém que vive, que reina e a quem eu devo servir e obedecer. Por isso é importante a gente mostrar a veracidade da ressurreição. Você precisa crer que Jesus vive e você precisa então viver por ele a partir disso. E agora eu quero mostrar como esse texto nos ajuda a confiar na ressurreição de Cristo. As pessoas que negam a ressurreição normalmente dizem que foi algo inventado pelos discípulos com o intuito de criarem uma seita deles, né?
a qual eles liderariam, como se eles estivessem aproveitando o momento, sabe? Jesus morreu, mas vamos aproveitar o nosso status aqui, aquilo que ele construiu, e vamos dizer que ele ressuscitou e agora a gente vai liderar. Tem gente que crê nisso, só para não crer na ressurreição. E isso não faz o menor sentido. Vou dar alguns motivos para isso. Primeiro, vejam quem são as principais testemunhas do texto. São mulheres. No judaísmo e na cultura geral daquela época, a palavra das mulheres era desprezada, tanto que nem eram ouvidas em julgamento. Sabia que mulher não podia ser testemunha de um julgamento naquela época? Não se via como verdade o que elas diziam. Pense então, se esse relato fosse inventado, que ideia mais estúpida seria você colocar as mulheres como as principais testemunhas oculares, as primeiras. Vamos começar por elas. Ou seja, os evangelistas, eles colocam as mulheres não porque eles queriam inventar alguma coisa, mas porque de fato eles estão relatando fatos. Foi o que exatamente aconteceu. Ia ser uma péssima ideia se eles fizessem isso. Segundo motivo, o número de testemunhas oculares do fato. A gente tem aqui não só as mulheres, mas a Bíblia relata em seguida em outros evangelhos, principalmente, os apóstolos, outros discípulos. E hoje a gente leu lá em 1 Coríntios 15, que teve um momento que até 500 pessoas de uma vez viu a Jesus Cristo ressurreto. E a Bíblia, ela é o livro mais confiável em evidências de manuscritos e de relatos históricos da história desse mundo. A gente pode confiar nos relatos daqui, que são verídicos. Eu acho engraçado que o povo não crê nisso aqui, mas se você der um livro antigo para eles, que tem umas 2 ou 3 manuscritos que tem aí na história, eles falam, nossa, está escrito lá, e eles creem assim veementemente. Mas a Bíblia, que tem mais de 5.000 manuscritos plenos, com texto pleno, eles não acreditam na testemunha bíblica. A Bíblia é real. E esse é o segundo motivo pelo qual nós podemos crer que Cristo ressuscitou. E por fim, uma terceira prova bíblica da ressurreição é o impacto que isso causou na vida dos discípulos. Tem um comentarista, um pastor, chamado Timothy Keller, que ele diz que ao longo da história, nenhum judeu, nem antes e nem depois de Jesus, se apresentou como um possível Messias. Porque se você não sabe, os judeus eles esperam o Messias até hoje. E nenhum dos que possivelmente poderia se apresentar teve um impacto e continuidade que Cristo teve. Só Jesus. E por quê? Porque Jesus não morreu. Na verdade, não permaneceu morto. Ele vive, ele continua falando, ele continua agindo pela sua igreja. Porque, como diz Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Mas você percebe que não foi nada vão, que cresceu e se desenvolveu? Cristo verdadeiramente ressuscitou. E como a palavra de Deus diz, é isso que os apóstolos pregavam e é isso que a gente prega até hoje. Um Cristo que foi morto, mas reviveu. Inclusive, Marcos ele faz questão de escrever que ele ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo. Por que ele dá ênfase para isso? Sabe por quê? Porque isso mostra um dos motivos do impacto da ressurreição de Jesus na vida dos cristãos dali em diante. Eles não mais se reuniam nos sábados, mas agora aos domingos, no primeiro dia da semana, no novo dia do Senhor. Porque a ressurreição ela é real. O cristianismo jamais teria crescido tanto baseado numa mentira. Mas deixa eu dar um motivo último aqui para a gente finalizar essa primeira parte. Esses são os motivos que a gente prega e que a gente fala baseado em evidências, principalmente para não cristãos. Mas sabe qual é o motivo principal para você crer que Cristo ressurgiu?
É o Espírito Santo falando no seu coração. Esse é o motivo principal. É por isso que você deve crer, irmão, cristão. Porque o Espírito Santo te convence disso. Esse é o motivo principal pelo qual nós cremos. Se o Espírito Santo não age no nosso coração e não nos faz ver que o que a palavra de Deus diz é a verdade, ninguém crê. A gente só crê porque Ele abre os nossos olhos. Então, para nós, cristãos, esse é o principal motivo. Mas eu coloquei outros motivos aqui que são motivos evidenciais disso. Cristo ressurgiu, isso é verdade, isso é fato. Cristo viveu, morreu, mas não permaneceu morto. Ele ressuscitou. E isso é muito importante para a mensagem do Evangelho, pois ela só é completa com a ressurreição. E isso é transformador, e a gente vai ver isso agora, na segunda parte final também do nosso sermão. E a gente vai aprender também que a ressurreição ela mostra as boas novas do Evangelho. Veja então como são anunciadas essas boas notícias aí pelo anjo. Veja a partir aí do versículo 5. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Para surpresa das mulheres do nosso texto, né, quando elas então adentraram a tumba, o sepulcro, o que elas viram foi um jovem vestido de branco. Essa é uma forma peculiar aí de a Bíblia descrever anjos, né? E quando elas viram ele, elas ficaram assustadas. O que está acontecendo? Mas certamente esse misto de surpresa e de medo não é só por causa do anjo que elas viram, tá? Mas por notarem que estava faltando alguma coisa ali. Cadê o corpo de Jesus? Então elas se assustaram. E o anjo, vendo a reação delas, ele vai tentar acalmar essas mulheres, lhes dando a boa notícia. Qual é a boa notícia que eles dão? Jesus ressuscitou, ele não está mais aqui. E elas, especialmente elas, podiam ver o local onde o corpo havia sido colocado. Que eu não sei se você lembra, mas Marcos relatou que enquanto Jesus estava sendo sepultado, elas estavam lá olhando. Elas viram exatamente onde Jesus foi colocado. Elas foram testemunhas oculares disso. E agora Jesus, o corpo não está mais ali. Algo tinha acontecido e o anjo estava dizendo que foi uma ressurreição. Certamente o medo não deixou elas raciocinarem ali muito bem, porque, mais uma vez eu lembro, em nenhum momento elas se lembraram que Jesus já tinha dito que ele ressuscitaria. Isso simplesmente fugiu da cabeça delas. Em seguida o anjo então dá para elas uma ordem. O que ele fala? Ele vira para eles e fala assim: vocês vão então lá para a Galiléia anunciar aos discípulos e relembrar aquilo que Jesus já tinha dito para vocês, que ele ia ressuscitar e que depois que ele ressuscitasse, ele ia encontrar vocês lá na Galiléia. Isso está escrito lá em Marcos 14, 28. Jesus, logo depois da ceia, quando Jesus disse a eles, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Jesus disse isso com todas as palavras. O anjo está relembrando isso para elas porque as mulheres provavelmente não estavam lá na ceia, na última ceia. Mas elas, dominadas ali de terror, só pensaram em fugir depressa dali. E o texto diz que a princípio elas resolveram não contar para ninguém. Essa foi a reação inicial delas, porque a gente sabe que nos outros evangelhos, depois delas
assimilarem melhor as informações, elas de fato contaram aos discípulos sobre a ressurreição de Jesus. Inclusive, a primeira pessoa, não foi nem mulher, né? A primeira pessoa que viu o corpo de Jesus ressurreto foi uma mulher, que foi Maria Madalena. Então elas passaram a fazer o trabalho mandado pelo anjo. Mas aqui Marcos está relatando as sensações iniciais dessas mulheres, né? E mais, a ideia aqui é principalmente focar na mensagem do anjo. E é nisso que eu quero que você preste atenção agora. O anjo diz que Cristo ressuscitou e ele vai dar provas disso. A prova que ele diz é mostrar ali, ó, ele não está mais aqui, você pode olhar, procura aí na tumba inteira que ele não está aqui. Ele saiu, ele ressurgiu. E em seguida ele pede para que elas anunciem isso para os discípulos, que ele não só ressuscitou, mas que ele vai encontrar eles lá na Galileia. Mas, devido aos últimos acontecimentos, os discípulos que fugiram nem estavam lá, grande parte deles, durante a crucificação, nem foram ver a ressurreição. Pedro negou a Jesus 3 vezes. O anjo ele poderia ter dito até de outra forma, né, essas palavras para as mulheres. Ele poderia ter dito para as mulheres algo assim: vão lá, diga para aquele bando de discípulos sem fé e covarde que eles deram as costas para Jesus. Mas Jesus, em todo o seu amor, ele vai se dignar a ver vocês mais uma vez. O anjo podia ter dito isso. Não teria sido nenhum problema. Seria totalmente justificável se ele tivesse dito isso. Porque nós sabemos aquilo que os discípulos fizeram, e os próprios discípulos sabiam também. Inclusive, eles estavam com vergonha disso. Mas não é isso que Jesus ordena ao anjo dizer. A mensagem do anjo é a mensagem que contém as boas novas da ressurreição. Vão lá e anunciem aos meus discípulos. E não seria errado colocar aí uma ênfase maior, né, aos meus amados discípulos, que Jesus está ansioso para ver vocês na Galileia. Sabe, por mais que os discípulos tenham falhado, abandonado Jesus, negado Jesus, a obra de Cristo na cruz representou a vitória justamente sobre isso, sobre o pecado. E Cristo os perdoou e ressuscitou para que os discípulos também tenham nova vida. Por mais que eles o tenham abandonado e negado, Cristo os ama e Ele os quer junto dEle. Cristo quer o seu povo junto dEle. Cristo jamais faria algo diferente de: vai lá, contem aos meus amados discípulos, estou ansioso para vê-los. E para mim, essa boa nova aqui do texto, ela fica ainda mais bela quando os anjos dão essa ênfase que eles deram no apóstolo Pedro. Veja, o anjo ele não precisava ter citado o nome de Pedro. Ele podia ter simplesmente dito: vão lá e contem aos meus discípulos. Claro que Pedro está incluído no meio dos discípulos. Ele é o líder dos discípulos. É óbvio que elas iam até Pedro contar também. Mas não, o anjo faz questão de colocar o nome de Pedro aí no meio. E por quê? É como se o anjo estivesse dizendo: digam aos meus discípulos, mas deem uma atenção especial para Pedro. Não só porque ele era o líder, mas por quê? Porque Jesus sabia que Pedro estava quebrado. Jesus sabia que Pedro estava se sentindo extremamente culpado pelo que ele fez. Seria um consolo ainda maior para Pedro saber que o anjo, ou o próprio Cristo, né, citou o nome dele literalmente para mostrar: eu me importo com ele. Eu perdoei até a sua negação, Pedro. Você é meu. Fica tranquilo. Jesus o ama e o quer para si. Olha a beleza da mensagem da ressurreição. Meus irmãos, então a grande boa nova da ressurreição é que há nova vida em Cristo. Não importa o que você tenha errado ou falhado, nem se você tiver abertamente negado a Jesus. Se você de fato se arrependeu, Ele o quer para você.
Ele o quer para ele, para si. Cristo te dá a chance de morrer para si mesmo, para o seu velho homem, o homem que o negava e o abandonava, mas agora ele matou a morte lá na cruz e o pecado, e ele ressuscitou e nos dá a oportunidade de ressuscitar juntamente com ele em novidade de vida, sendo novos homens e servos fiéis dele. Há uns tempos atrás eu vi uma mensagem numa rede social com a seguinte frase: muitas pessoas tentam justificar o seu pecado e a dificuldade de se livrar dele dizendo: eu nasci assim, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu não tem como, faz parte de mim isso que eu faço. E eu vou dizer para você, é justamente por isso que Jesus ressuscitou, para que você também pudesse ter a esperança de uma nova vida, de nascer de novo. E é a ressurreição que nos mostra isso, que nos dá essa esperança. Você tem que dizer agora: eu era assim, mas em Cristo eu fiz morrer esse velho homem caído no pecado, e agora eu ressuscitei em e com Cristo, sendo um novo homem transformado e perdoado. Essa é a mensagem das boas novas da ressurreição para nós. E eu digo mais, a boa nova da esperança da ressurreição não nos alegra somente pela gente saber que nós temos nova vida em Cristo com força para vencer as tentações do pecado, mas há também a esperança de que um dia nós seremos como Cristo, glorificados, corpos perfeitos, sem o menor problema de pecado e sofrimentos, sem os problemas, dificuldades dessa vida. Na ressurreição, Cristo obteve um corpo incorruptível. Aí você pode dizer, mas ele tinha cicatrizes dele. Sim, ele tinha, porque para ele tinha um sentido especial. Ele precisava mostrar para os discípulos as provas da ressurreição, a beleza daquilo que ele fez por nós. Mas um dia nós também poderemos usufruir de um corpo incorruptível, dessa vida incorruptível. Porque a beleza da ressurreição, como eu ouvi uma certa vez de um pregador, é que quando Cristo deixou a tumba, ela ficou vazia, mas ele preencheu o mundo inteiro de esperança. Essa é a esperança que você deve ter, meu irmão. Um dia nós estaremos num mundo sem pecado, sem sofrimento, sem os perrengues dessa vida. Meu irmão, a ressurreição de Cristo é real, ela é verídica. Você não só pode, mas deve crer nisso, porque ela é a boa notícia da nova vida em Cristo Jesus. Se não há ressurreição, não há evangelho. E como diz Paulo, somos os mais infelizes dos homens. Mas, meu irmão, você pode crer porque há ressurreição, ela é real. E um dia nós estaremos ao lado do nosso Redentor, plenos, ressurretos, prontos para uma vida eterna de alegria ao seu lado. Essa é a esperança da ressurreição para nós. Uma vida sem as corrupções políticas, sem os sofrimentos que normalmente temos numa vida de pecado, com corpos devidamente transformados, onde não vai haver mais doenças, dores, choro. E graças a Deus não vai ter nem mais Covid, né? Que tira tanta gente aqui da igreja de se reunir conosco. Porque na nova vida a congregação dos santos vai ser repleta e ninguém vai faltar por motivo algum. Porque todos os que estão em Cristo vão ressuscitar e ter de fato vida eterna. Vida plena, vida em glória ao lado dele. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança da ressurreição. É isso que nós cristãos temos que nos lembrar na Páscoa. Não que a gente precise
comer um cordeiro com ervas amargas. Não, isso já passou. Não é assim que a gente comemora. A gente comemora o cordeiro que foi morto, mas reviveu, e que nos dá a esperança de que um dia nós também estaremos plenamente e eternamente com Ele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor por nós, em nos libertar do império das trevas e nos trazer para o Seu reino da maravilhosa luz. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tirou o Egito do nosso coração, o pecado, e nos libertou sendo o Cordeiro perfeito que foi morto em nosso lugar. Obrigado, ó Deus, porque nós temos a esperança de que um dia plenamente nós viveremos em um mundo sem pecado. O Senhor já nos perdoou, mas nós ainda vivemos em meio a essa dificuldade. A gente ainda está caminhando nesse deserto rumo à terra prometida. Mas nós temos a certeza de que um dia nós estaremos contigo plenamente. Obrigado, ó Deus, por nos dar essa certeza, essa esperança, colocar isso no nosso coração e que isso nos encha e nos faça viver nessa terra diferente do que esse mundo vive, mas crentes de fato de que o Senhor vive e reina e que a gente possa então viver de acordo como o Senhor pede que vivamos. É o que nós oramos e pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém.